Olá, tudo bem com você? Estamos iniciando o nosso podcast aqui no nosso canal e estamos na Semana Farroupilha com muitas atividades que as entidades tradicionalistas realizam, valorizando o que temos no tradicionalismo, nosso regionalismo, né? Então, e esse assunto também vamos abordar hoje aqui no nosso programa com o nosso convidado que já está conosco aqui, né? Que é um prazer receber, né? O Wander Olson, né, que está conosco aqui. Prazer receber o amigo aqui no nosso estúdio. Tudo bem, Wander? Tudo bem, o prazer é meu, Zamir. Obrigado pelo convite. É um assunto que geralmente eu gosto de falar. E a título da apresentação, né? Eu sou o quê? Muito curioso, um leitor assíduo em relação a esses assuntos da música nativista, da cultura nativista. Enfim, né? Mas claro, a gente não chega nem aos pés dessas figuras aí icônicas, né, do Rio Grande do Sul aí, que tem fazem desta vivência aí o cotidiano delas. Pois é. Bom, o Wander já fez parte de uma apresentação, mas enfim, vou apresentar ele que é advogado, como disse, um conhecedor do nativismo, da música nativa, da música regionalista, né, dos nossos costumes gaúchos. Isso é importante. Bom, para começar, Wander, eu gostaria que você falasse um pouco também disso, até fazendo uma introdução do tradicionalismo. Eu convidei ele e disse, mas eu não sou muito do tradicionalismo, meu lado é mais o nativismo. Então, eu gostaria até que você fizesse o que na verdade é o tradicionalismo, o que é o nativismo e também o regionalismo, né, nesse momento, né, que nós estamos aí, Wander. Olha, é a mesma coisa. Talvez com visões diferentes, mas é a mesma coisa, Zumir. E a gente procura realmente não fazer essa distinção, pelo menos teórica, técnica, do que seja uma coisa ou outra, mas do ponto de vista popular, né? O regionalismo ele pode ser concebido em todo o território nacional. Vamos falar assim do Brasil. Depois eu tenho algumas coisinhas para falar sobre esse Cone Sul aqui, essa coisa toda entre Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, alguma coisa do Paraguai, o norte da Argentina, que é muito importante, que tem repercussão na nossa cultura. Em que pese todo mundo imaginar que a gente nasceu, o gaúcho nasce do nada e ele é gaúcho por si só. A gente tem muita influência desse lado dos países platinos aqui, também um pouquinho do Paraguai, a gente pode chegar lá. Os tradicionalistas se auto-intitulam tradicionalistas em função de que eles, a partir da semana promovida pelo Barbosa Lessa, pelo Paixão Cortes, gente de muito estudo, e essas pessoas que eu digo que nós não chegaremos nunca próximo ao conhecimento que eles tiveram. Por exemplo, as pesquisas do Paixão Cortes, elas são a base de todo o movimento tradicionalista gaúcho, e vamos partir daí. Quem é filiado nesta corrente em relação à semana da década de 40 e que a partir dali vem cultuando a tradição através do Centro de Tradições Gaúchas, a gente pode chamar de tradicionalistas. Tem algumas regras um pouco mais rígidas em relação à indumentária, em relação à música, em relação ao que se pode ou que não pode dentro de um centro de tradição. E a pergunta que eu já faço e respondendo, se isso está certo ou não. Olha, tem coisas que dentro das regras, e se você entra por uma determinada entidade, você tem que seguir, então não há muito o que discutir, né, dentro desse contexto aí. O movimento nativista é um movimento bem mais novo, a gente está falando da década de 40 do Paixão Cortes, e agora vemos já para a década do final da década de 60, início da década de 70, que é o movimento nativista que surge basicamente com a fundação, vamos chamar essa palavra, de um primeiro festival nativista do Rio Grande do Sul, que é a Califórnia da Canção, em 1971. Depois a gente volta a abordar isso. E o regionalismo em si, aí ele não pode ser tomado
para nós gaúchos como exclusividade, porque nós temos um país riquíssimo, né? O regionalismo, por exemplo, do Pará, né? Do Amazonas com os bois, hoje já muito, eu diria, como é que eu vou te falar, é muita produção cinematográfica, claro. Mas de fato aquelas manifestações dos bois do Nordeste em relação às festas, as romeiras, Minas, as festas também romeira e Terno de Reis, que tem aqui em Santo Antônio da Patrulha, nessa região do Rio Grande do Sul. Então, tudo é Brasil. Acho que esses 3 primeiros conceitos a gente poderia lançar dessa forma. E, claro, tudo é conceitos muito do ponto de vista popular. Né? Certo. Bom, agora, Wander, como que surgiu, digamos, você falou dos festivais, né? Quando começou o festival com a Califórnia, né? Califórnia da Canção. Como é que surgiu aí a Califórnia? De que maneira que surgiram os festivais nativistas? Festivais nativistas. A Califórnia, muito em função de uma insatisfação de um pessoal de Uruguaiana, que se chamava Muriapás. Eu nunca sei essa pronúncia e faz anos que eu leio e dificilmente eu vá aprender daqui para diante. E é um movimento que parte do Dr. Comar Duarte, do Ricardo Duarte, irmão dele, do Júlio Machado da Silva, que é autor do Guri, mas também é autor da vencedora da primeira Califórnia da Canção Nativa. É uma determinada rádio AM de Uruguaiana, e a gente tem que contextualizar a importância cultural de Uruguaiana na década de 60 e 70, em que pese algumas regiões do estado do Rio Grande do Sul terem sofrido, eu digo, uma certa um abandono em relação à parte cultural. Não é o caso do Uruguaiana. Uruguaiana representava a vida noturna de Uruguaiana, os bares, os bailes, as promoções noturnas, enfim, da vida era muito exuberante na década de 60 e 70, e até festivais de músicas que não eram as músicas regionais havia lá. E um desses festivais, em 1971, final de 70, a turma do Dr. Comar Duarte, esse grupo, os Muriaparas, até vou ler aqui, só um pouquinho para mim. Eu trouxe uma colinha porque faz anos que eu não... Tem que fazer. Eu vejo esse nome e vamos lá. Os Muriaparas, é isso aí. Muriaparas, Trazer isso aí, então. Enfim, vamos falando aqui que daqui a pouquinho aparece a coisa. Então, tinha um festival promovido por uma rádio AM na época. Não vou me reservar a não falar, porque realmente daí surge uma polêmica em relação a isso. A promoção do festival era de música popular brasileira. Tocavam na noite uruguaianense sambas César Passarinho, César Escoto. Na época, não era ainda o César que tinha a voz de passarinho. E uma determinada música intitulada Abichornado, que nada mais é do que desacorçoado, do que desanimado, né? A gente procura sempre conotar. Depois nós vamos falar um pouco também dessas palavras, até nesses termos aí, né? Abichornado, que era uma música regionalista, que falava realmente, tinha abordagem de temática campeira. Uma vez eu cheguei a olhar a letra, de curioso, e ela foi desclassificada, assim como muitas músicas de muitos festivais foram desclassificadas. Mas a resposta, a desculpa, eu diria assim, para a desclassificação é porque era uma música que não estava enquadrada dentro dos parâmetros do festival, tinha tema regionalista, e por isso ela foi desclassificada, em que pese ela ter tido uma repercussão popular enorme naquele festival. Eis que, descontentes aí, esse pessoal, comandado pelo Dr. Comar Duarte, resolve fundar um festival
E eu falo em fundação e não em criação, porque ele funda uma entidade, né? A Califórnia da Canção é uma entidade. Sim. Exatamente para abrigar a música folclórica, música desse movimento que era regionalista, que era nativista, que era tradicionalista e que poderia ter um ambiente, até então não havia no Rio Grande do Sul, né? Um ambiente para você tocar a música com temáticas relacionadas ao folclore, à tradição, à vivência do homem do campo. Não se tinha isso. E aí surge a Califórnia em 1971. E aí, nesta sequência, depois da Califórnia, o que veio de festival? Agora eu vou ter que fazer um exercício assim, ó. Só para constar, eles mesmos acabaram elegendo comissões lá que tocou o festival de forma independente, e eles ganharam a música Reflexão. Primeira ganhadora, que é do Dr. Comari e do Júlio Machado. Muito bonita. Uma música espetacular, de uma poesia assim de vanguarda, e ao mesmo tempo não perde esse sentido gaúcho da coisa. Uma temática muito poética e está na mão aí para quem quiser revigorar. Depois disso, bom, já havia um burburinho na região da Serra Gaúcha, que era em relação à Vindima da Canção. Sim. Que era de Caxias do Sul. 70, 72, alguma coisa nessa ordem aí. 72, 73. Mas era um festival temático. Não era um festival onde havia uma possibilidade de você tocar vários ritmos e era um festival temático, que ele prezava pela música um pouco mais regional e da região de Caxias. Leia-se uma música bastante imigrantina, com muitas harmônicas, se chama de acordeon nosso aqui, são do conjunto das harmônicas. Depois a ciranda teuto rio-grandense de Taquara, também numa primeira versão temática, mas com músicas regionalistas, tanto que o Paulo Bombachudo, que é irmão do Vitor Hugo, ex-secretário de Cultura e intérprete de marca maior, e um excelente homem público em relação à Secretaria da Cultura. Acho que até teve falando com vocês lá na rádio por ocasião de um canto de luz. Se não me engano, eu acabei levando nosso amigo Vitor Hugo lá. Ele ganha esse festival. Paulo Bombachudo, a música, né, já diz o contexto musical. Depois disso, a tertúlia musical nativista de Santa Maria, em 1979. E os nossos aqui próximos? E aí, eu vou te interromper e complementar. E aí uma discussão em relação assim, a na a coxilha nativista de 81, ela nasce através da ideia do baianinho, do Antônio Augusto Sampaio da Silva, de Cruz Alta, que foi um político, foi prefeito municipal, o pai dele foi prefeito municipal, baseado na tertúlia nativista, mas tem um festival que é a Seara da Canção, de Carazinho, que é apresentado em maio de 81, antes da coxilha, e se tivesse seguido as apresentações de todos os anos, seria hoje o terceiro festival não temático, né? Com exceção da ciranda e da vindima, que seria em antiguidade, mas ficou, na verdade, a coxilha desde 81 até esse ano, até 2023, com a 43ª edição, é o festival mais longevo. Os nossos festivais aqui, a gente pode abordar a coxilha nativista como um festival mãe da região aqui, considerando que Carazinho é um pouco mais afastada. Palmeira das Missões é bem depois, já é na década final, metade para o final da década de 80, 86. O musicante sul-americano de nativismo, importantíssimo para o cenário regional de Santa Rosa, concepção do Luiz Carlos Borges na administração municipal aqui. Pouco importa qual é a agremiação deles, do prefeito Ernie Friedrich e do vice-prefeito Alcides Vicini, do qual eu tive o privilégio de ser aluno no Instituto Educacional Dom Bosco, lá em Santa Rosa. Surge em 83,
Então, ali, nesse início da década de 80, há é um vulcão, é uma em ebulição, aquela coisa de criação de festivais. Por que aqueles festivais, porque eles acabaram morrendo, digamos, muitos aí, mano? O que aconteceu nesse caminho aí todo? Bom, vamos fazer uma viagem no tempo e eu vamos abordar dois assuntos assim. Nós temos no cenário sul-americano, e eu já chego lá. A pergunta e eu vou responder, e essa é uma opinião muito pessoal, mas é uma opinião também compartilhada com muitas pessoas. A coisa toda do gaúcho, das linhas gauchescas, não nasce no Rio Grande do Sul. Não nasce no Rio Grande do Sul. Ela nasce, assim, num primeiro momento, né, com Bartolomé Hidalgo, que é um cara que nasceu nos anos de 1780, 1788, é uruguaio, participa de todo o movimento da independência do Uruguai, faz as marchas, ele é autor do hino uruguaio, tem todo um contexto, e ele se apresenta como um poeta. Ele era um cara, ao contrário dos outros poetas brasileiros aqui, com raras exceções, Machado de Assis, eram todos poetas que tinham casta, eram de famílias abastadas, até porque para se viver da poesia não acontecia. O José Hidalgo, lá em 1788, ele nasceu, 89, no início dos anos 1800 ele já fazia uma primeira poesia gauchesca. Tentar colocar aí dessa forma. No Rio Grande do Sul, no final do século XIX, o João Simões Lopes Neto, que ele não é um poeta em si, mas ele é um contista de marca maior, e o que nós temos e o que nasceu de folclore, na minha opinião, é muito a partir dele aí. Contos Gauchescos, Causos do Sul, todos esses personagens aí. Mas é um cidadão urbano, assim como o José Hidalgo, não são rurais. Um terceiro escritor, Borges argentino. Borges argentino também escreve. Qual é o cenário da escrita do Borges em relação ao gaúcho? O cenário rural. Qual é a morada, da onde que o Borges é? De Buenos Aires, de uma megalópole para a época dos anos 20, 30, 40 do século 20. Bom, são três casos aí que nos dão conta já de uma extensa literatura. E tem um cidadão aqui que é o Aureliano, e eu sempre confundo Pinto de Figueiredo ou Figueiredo Pinto, mas pouco importa. A obra dele da moderna poesia gaúcha é essa que hoje essas pessoas de agora podem dizer assim, essa é uma poesia campeira. O agricultor reclamando do banco, né? O mate, o sentido contemplativo da vida, o cenário rural, ele começa a escrever e não tem nada publicado durante a vida, infelizmente. A publicação era médico, né? O Aureliano. Ele escreve num cenário realmente rural e extremamente vinculado à pecuária, que é Santiago do Boqueirão ali. Então são 4 já. Depois disso vem o movimento tradicionalista gaúcho da década de... E passa, porque ali não tem Aureliano. E aí nós temos, depois disso, já na década de 70, daí, então, baseado em tudo isso aí, a criação dos festivais. Antes disso, na Argentina, já há um festival que é da década de 60, do início da década de 60, que é o Festival de Folclore de Coquim. Festival. Ele não é um festival totalmente de competição, ele é um festival de mostra, onde você vai lá, até o Zalmiro, ZS, Cast, ele tem um trabalho
vai lá e apresenta o trabalho. Também tinha competição para aqueles artistas que eram novatos. Até hoje é assim a forma. Agora, E 63 anos ele tem. E eu vou chegar agora na porquê que os festivais acabam. Porque agora, é a mesma fórmula. Antes de você responder essa, de por que os festivais, ainda uma outra pergunta nesse contexto que você fez dessas figuras aí. Como é que veio para cá, digamos, essa cultura, essa tradição, esses modelos tradicionalistas aí que surgiram na Argentina, você colocou aí? Sim. De que forma que eles vieram para cá? Quem trouxe para cá, enfim? O Borges argentino, ele tem muitos estudos sobre ele, dentre os quais um do Vinícius Brum, que é um excelente compositor, aqui, um cara que foi jurado aqui no Canto de Luz, é um cara que já foi presidente do Instituto Gaúcho de Folclore e Tradição, ou Tradição e Folclore, tanto faz, né? Eu sou muito ruim com essas siglas aí, essas invenções da década de 60 e 70 no Brasil, aí eu não... Ele diz que dois elementos fazem com que a gente tenha um instinto, uma vontade de ser gaúcho, tanto aqui quanto na Argentina, quanto no Chile, quanto no norte da Argentina, ou pelo menos no sentido de cultuar essa tradição e as coisas. E os dois elementos que ele fala é aqui, ó, o estilo de vida dos gaúchos e uma cultura, isso é importante, isso sim é uma coisa acadêmica e de estudo e que a gente tem que prestar atenção. Primeiro, para não falar besteira. Claro. De achar que eu nasci aqui, agora é essa coisa toda, eu sou isso aqui. Não, você é um montão de coisa, um montão de cultura reunida nesse momento. E o Vinícius Brum fala exatamente nisso aqui, ó. Num estilo de vida de gaúcho, da vida do campo, e uma cultura urbana que se identifica com ele. Porque o cara do campo, ele não reverbera a cultura. Até por uma questão de formação, uma questão intrínseca de vivência, às vezes sem até condição de fazer com que esse modo de vida ele seja reproduzido. E aí eu tenho o quê? Eu tenho esses escritores, boa pergunta, hein? Muito boa pergunta. Esses escritores, todos até agora, eles vivem num ambiente urbano, olhando para o ambiente rural do gaúcho, que o gaúcho é esse mesmo de bombacha, seja qual for a cor da bombacha, lá no Uruguai, é o cara da Argentina, e muita gente acha que o gaúcho argentino é aqui, correntino e norteño, e ele não é, ele é muito da província, do interior da província de Buenos Aires e da província de São Luís. Aliás, São Luís, se a gente fosse morar lá, pega um meio rural da campanha gaúcha e coloca lá em São Luís, talvez um pouquinho mais frio lá. Em São Luís, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Né? É a mesma coisa. Vamos falar daqui a pouco esses ditados. Então é isso. Quem faz com que a poesia, a vida, através da poesia, através do conto, através da literatura, haja conhecimento do universal sobre o gaúcho, são esses homens urbanos. Entendeu? Borges é um cara cosmopolita de frequentar livrarias. Tem um caso fantástico com ele, com o Peninho, o Eduardo Bueno, né? Disse assim, o Peninho uma vez que eu sou muito metido, né, cara? E daí eu vejo alguém famoso e vou lá, oi, eu sou o Peninho do Bonfim. E diz que quando ele viu o Borges, na década de 70, o Borges faleceu em 76, 77, bom, só um pouquinho, já vejo essa data. Mas enfim, quando ele olha a figura do Borges numa livraria em Buenos Aires, folheando um livro, com uma certa dificuldade, ele diz que ele trava. Diz que todo aquele sentimento de mitidez dele, ele para ali, porque ali está um gênio da literatura sul-americana, né? Eu vou falar sul-americana porque não mundial, mas sim, ao contrário do
Pablo Neruda, que é uma poesia muito universal. Sim. O Horace Borges, ele consegue traduzir toda a vida de campo, mesmo morando num centro urbano, que na época era o maior centro urbano da América do Sul, que era Buenos Aires. Hoje não é mais. Sim. Hoje Buenos Aires, a cidade autônoma é a quinta, sexta capital do Bogotá, por exemplo, é uma cidade que explodiu, tem 8 milhões de habitantes. Mas enfim, é isso. Como é que chega isso? Chega com essas pessoas que são do centro urbano. O Aureliano, médico, estudou no Rio de Janeiro, participou das campanhas de 23, 24, foi deslocado para Santiago, e lá, um cara que se formou no Rio de Janeiro, na corte brasileira. O Rio nunca deixou de ser corte. Até hoje ainda há essa integração, né, nos festivais que vêm, principalmente da Argentina, né, tem essa integração, continua, né, Wander? Continua. Exatamente. A maioria, aliás, hoje a maioria dos cantores, muito poucos, né, tem uma vivência rural. A maioria deles são muito técnicos. Aliás, a gente anda numa safra de instrumentistas aqui no Rio Grande do Sul, que é uma coisa fantástica, né? Se pudesse fazer uma vida eterna para essa gente aí, a gente iria... Certo. E agora os festivais, por que nós perdemos muitos festivais aí, enfim? Essa tradição dos festivais, muitos seguem, mas tem muitos que nós acabamos se perdendo no tempo aí. É a mesma fórmula. Falta um pouco de tempero, às vezes. Falta, às vezes, até um pouco de polêmica, porque a problemática dos festivais e as polêmicas fizeram com que os festivais se desenvolvessem. A questão econômica de algumas regiões aí do Rio Grande do Sul, e eu posso fazer uma análise, por exemplo, baseada aqui no Canto de Luz. Estou muito à vontade para fazer isso, em que pese eu não participar da organização este ano, mas eu posso fazer, que essa é uma análise que eu sempre falo para todos os meus amigos e colegas e parceiros da ACAL, né, da Associação Cultural Canto de Luz. Nós temos aqui em Ijuí, no mínimo, 8 ou 9 eventos. E o Canto de Luz é importante, ele é conhecido em todo o estado, fora do país, fora do estado do Rio Grande do Sul, mas ele é mais um evento aqui em Ijuí. Nós temos coisas importantíssimas aí que são tratadas, e que a captação do dinheiro público, na minha opinião, é uma coisa importantíssima para a cultura, seja o nome da lei. Pode botar o nome da lei Vandeross, lei Zalmir, não interessa. Isso é muito importante. E temos algumas situações que envolvem, por exemplo, Cruz Alta. Cruz Alta, o grande evento do município, é a Coxilha Nativista. Não há, e eu posso garantir isso, e a gente pode até buscar números em relação a isso, não há outro evento que seja tão grandioso dentro de Cruz Alta quanto a Coxilha Nativista. Não há um outro evento que tenha tanta repercussão em Palmeira das Missões como o Carijo da Canção. Né? Em outras cidades, talvez por isso, como aconteceu em Ijuí, existem muitos outros eventos que são de tamanha importância, né? Em outras cidades também, que acabam enfim, usando de um mesmo ambiente econômico, de uma mesma faixa de reserva econômica do dinheiro que os festivais ocupam. Aliás, eu preciso fazer um esclarecimento. Quando a gente ouve, a partir de hoje, não, de sempre, quando se ouve falar, mas pegaram dinheiro para fazer... o dinheiro dos festivais da LIC, da Lei de Incentivo à Cultura, é assim, bem rapidinho. Ijuí, pujante, com muitas economias variadas, serviço, comércio e indústria, acaba recolhendo ICMS para o estado do Rio Grande do Sul, o dinheiro foi embora. Claro, depois tem o fundo de participação dos municípios. Agora está falando um pouco quem
entende um pouquinho da parte da movimentação financeira do Estado como conceito. Esse dinheiro está lá, tem um fundo de participação, vai vir um pouco para o município, mas há uma reserva para a cultura. Se esses movimentos, Expofest, Feira de Indústria, construção de uma sede linda aqui para a União das Etnias, dinheiro para restauração de imóveis históricos, enfim, se a gente não buscar isso, os outros buscam. Então não, é um dinheiro que já foi embora e não vai voltar. Mas não dá para botar o dinheiro na rua, não, para calçar a rua, não. Isso tem fundos que são do governo federal, que são do governo estadual, que são fundos em relação a projetos parlamentares. Então, cada vez que tem um evento cultural, ninguém pegou dinheiro, na verdade, trouxe de volta a quantia em moeda que havia saído do município através do esforço, sim, de todos os cidadãos, e se traz e se faz um festival com entrada franca, como é o Canto de Luz, com remuneração da imprensa. Canto de Luz, é que você falou, Wander, às vezes comenta, com essa dificuldade que você está falando, com os festivais que vão desaparecendo, até tem que falar, o Canto de Luz pode até não acontecer em função disso. Você, como se disse, não faz parte da organização diretamente, mas também integra aí o Canto de Luz. Como é que você vê isso também? Pode estar incluído nessa situação de que pode estar aos poucos desaparecendo também? Assim, eu acredito que eu sempre acreditei em todas as edições, depois que comecei a participar como organização, que a gente já é um colegiado, ninguém define nada. Agora, atualmente, quem responde pela presidência da Associação Cultural Canto de Luz é o Otis Júnior, e o vice-presidente é o Ângelo Borer. E aí tem todos nós, não vou citar todo mundo, senão é bastante gente, mas são pessoas que saem dos seus trabalhos e vão lá. Eu sempre acredito que vá sim ocorrer, porque eu acredito que haja a situação econômica, aquilo que Juí dispensou de tributo para o estado do Rio Grande do Sul, a gente deva trazer de volta. Eu não sei qual é sinceramente, hoje, agora, nesse momento, qual é a condição de aprovação de projetos. Isso é uma coisa que tu tem que trazer um especialista aqui, que é outro mundo em relação a isso. Não sei sinceramente disso, mas eu acredito que ele aconteça. E ele bate um marco em Juí, porque nós tínhamos antes, né? Até quem sempre falava comigo, e eu fico à vontade para falar o nome, porque é o Gilberto Fabrini, né? Que tinha uma situação envolvendo o Canto Farroupilha, que era um festival, é o primeiro festival nativista de Juí, que era o CTG Clube Farroupilha, e aquela turma lá toda lá, que era uma turma... Canto de Luz também surgiu lá, né? Isto, exatamente. E tinha tudo para seguir o baile, e acabou, sei lá, por algum momento desmobilizando. Não havia programa estatal em relação a fundo de cultura, fundo de participação. Então nós conseguimos fazer a 10ª edição e a 11ª edição, que era uma barreira até psicológica em relação à realização dos festivais de música em Juí. Eu acredito que esperamos que saia, até o festival estava muito bem, muito grande, podemos dizer assim, né? As últimas edições, né? Deixa eu fazer tentar fazer um resuminho assim rápido, um minutinho, em relação ao quanto significa sair um evento dessa magnitude. Os meios de comunicação recebem. O Juí é um dos únicos, claro, não são valores ajuda de custo, enormes, mas é uma ajuda de custo que ninguém vai ali de graça. Músicos, digamos que nessas 30 composições que vêm classificadas, você tem em média, vamos fazer uma média, de 3 a 8, o mínimo 13 e o máximo 8 entre músicos e intérpretes que podem participar. Então vamos fazer uma conta média.
3 vezes 5, 15. São 150 músicos que vivem disso. Tem gente que vive disso, depende da música, são artistas e tem que ser remunerados de forma decente. São 150 pessoas que são remuneradas. Então, sendo que 10 desses aqui são de Juí. Exato. Classificados, e 4 classificados ainda com possibilidade de receber premiações, que também não são valores absurdos, mas aí tem o pessoal do som, né, o pessoal da fotografia, o pessoal da imagem, o pessoal dos restaurantes. E como é que isso faz o alinhamento econômico? Todo mundo para em algum lugar, um hotel, uma pensão, tem uma movimentação grande. Almoça, janta, entendeu? Outras cositas também, mas entre outras coisas, essas duas aí. Bom, tu já falou 2 vezes tchê, agora vamos falar um pouquinho desses ditados aí. Não sou muito bom. Estuda bastante, o termo tchê tem vários. Estuda bastante esses pontos, né? Alguma coisa. Ontem o Luiz Berger, meu irmãozão, ele me engatou lá para fazer do tempo do EPA. E por acaso eu sabia, não era que eu fui estudar. Mas quando eu morei no Paraná, o cara fala assim, isso aí é do tempo do EPA, o tempo do EPA. E eu falei, vocês sabem esse termo aqui também? Daí um professor de literatura lá, estava fazendo um curso, me falou, não, esse termo é um regionalismo paranaense. Não é um regionalismo de todo o sul. Hoje se alastrou, tem região sul e sudeste que fala do EPA, é um general 5 séculos antes de Cristo que unificou a Grécia e o Epaminondas. Então isso aí é do tempo do EPA, é um diminutivo aí, alguém com conhecimento sobre a Grécia falou, isso aí é do tempo do EPA, e ficou. E hoje tudo que é muito antigo, de fato é do tempo do EPA, né? E o tchê? O tchê é assim, eu vou pegar o conceito que o Eduardo Bueno, que ele não é historiador, mas ele é um leitor e um cara que publicou muita coisa. É um termo mapuche dos índios chilenos. E a gauchada? Não, a gauchada chilena. É um termo, é mapuche. E aí veio ele acabou evoluindo para essa saudação, para essa exclamação e até para até para essa interrogação aí. Pois é, então são vários termos, né? Muita coisa compartilhada. Barbaridade. Barbaridade. Que é de barbarismo, né? Uma coisa bárbara. Que é uma barbárie, que é na verdade uma coisa ruim, algo de ruim que alguém fez para alguém, e que é do termo berbere, lá da Península Ibérica, que diz respeito aos bárbaros, mas tinha coisa que os bárbaros não eram tão ruins assim, né? Os romanos eram um pouquinho mais. Teve nesse contexto que você fala. Olha só o copo que o cara oferece aqui, ó. Vou falar a marca aqui, muito bonito, muito bonito. Gostou do copo? Então tá aí, manda uma aguinha também aqui, né? O Vander Olson. Aliás, o Vander, ele é advogado, pode-se dizer um historiador, conhecedor, não historiador? Sou curioso. É curioso muito mesmo? Curioso e leio sobre isso. Tu participa de diversos festivais tudo ainda, bem, né? Tudo bem. Aí tem também. Uma rádio da Unijuí, né? Você tem um trabalho na Unijuí também, isso continua? Qual trabalho você faz lá ainda? Quando me perguntam isso, assim, o que tu tem com a Unijuí? Tem um vínculo de amor indissolúvel, foi a universidade que me formou. Foi a faculdade que o meu filho vai se formar no meu curso de Direito. Também. É a faculdade que a minha esposa formou em milhares e milhares e milhares de pessoas aí, desde a década de 60, desde da faculdade franciscana aí. E sempre a gente ouve falar e acha a coisa mais linda do mundo, né? Porque sempre o que é vinculado aos Estados Unidos é a coisa mais linda do mundo, às vezes, para nós, né? É o seguinte, o cara sai da universidade
E daí tem aqueles caras que são magnatas lá, que continuam dando dinheiro para a universidade. Como eu não cheguei lá ainda, eu não cheguei ainda no termo magnata, eu imaginei, e a partir do convite até do Luiz, olha, eu queria colaborar. Como é que eu posso colaborar? Eu posso colaborar com isso, esse assunto eu sei, eu não vou me meter no meio acadêmico, porque aí exige uma formação e um estudo que, obviamente, né, teria que buscar. Mas desse tema, de certa forma, eu domino porque eu leio, porque eu acompanho isso desde 5, 6 anos de idade. Sim. É interessantíssimo como é que eu comecei a gostar da música nativista, né, da forma. E despertou como esse interesse? Era assim a coisa. A minha família... Olha só a história do Roger Luiz Borges, do Bartolomeu Hidalgo, que eu não sou nenhum deles, não vou nunca chegar nem ao pé dessas figuras do doutor Aureliano, né, do Barbosa Lessa. É o seguinte, eu fui criado numa cidade pequena, mas no meio urbano, e a família materna minha é do interior, é Jaguari. Jaguari aqui na região da... É natural? Natural de Jaguari. Sempre brinco, né? O Jaguari tem 300 e poucos mil habitantes, né? Com os 2 grandes bairros, que é Santiago e Santa Maria. Não é bem assim arrumar a gente. E a família materna é do interior, é entre Jaguari e São Francisco de Assis. Sim. Já é uma região de campo, já é uma região mista de várzea e se chama lá cerro, né? Não é serra, é cerros. Enfim, os meus primos gostam e vão continuar gostando da música nativista, e na época a gente só tinha Califórnia para ouvir. Não havia outro festival de música. Era Califórnia. Que era em dezembro. Dezembro, sai da aula, né? No tempo que eu passava por média lá na terceira, quarta série, e ia passear nesses meus tios maternos. Eram 7 irmãos ao todo da minha mãe. O irmão mais velho da minha mãe é o tio João, que é o mesmo nome do meu pai, também falecido. Eu parava lá, e às noites sem luz elétrica. 1975, 76, eu já ia lá, parava com 6, 7 anos de idade. Tinha 6 anos de idade quando eu ouvi uma primeira Califórnia. Eles tinham construído uma casa rural nova, aqueles tabuões, uma casa muito bonita. E ali, ouvindo no rádio, né, a música do Mário Barbará, que ganhou a quinta, 1975, a Califórnia, da canção Roda, barrou agora na hora. Enfim, a música que ganhou a Califórnia do Mário Barbará e do Aparício Silva Rilo, né, Roda Tempo. Na interpretação do Liso Eugênio, que é um cara de Jaguarão, um cantor que faleceu muito novo, que tinha muito mais a dar nos festivais, e ali mas eu gosto dessa coisa, sabe? Além de outras coisas que tocavam em tudo que é lugar, em samba. Meu pai era um cara que ouvia muita música latino-americana, boleros, tangos, enfim, aquilo que você ouve do familiares. Perguntar o que tu escutava, o que teu pai escutava, né? Meus tios escutavam no interior José Mendes, os Bertucci, toda essa gente de baile e de música gaúcha antiga, essa gente de baile. Depois, metade da década de 60, já os Serranos, na primeira formação lá do Frutuoso Araújo e do Edson Dutra, só os dois, que depois acabou vindo o irmão dele, enfim, né? Por isso eu gosto dessa coisa. Eu gosto tanto dessa coisa que até hoje eu gosto e procuro ler, procuro cada vez me informar em relação a isso. Uma vez era bem mais fácil, o universo de musical era bem menor, né? Mas muito bom. Tá certo, Wander, eu acho que é interessante esse assunto, isso nós seguir falando, a gente vai um dia aí, né? Contando história. Tem bastante coisa aí, né, cara? Tem história de festival, com certeza. Tem história do festival. Tem uma história aqui. Então conta uma aí pra nós. Fantástica, assim, ó. E é uma história que
que aconteceu conosco, e eu sempre transmiti, a primeira fase da transmissão de festivais assim foi com o João Casale, que é um técnico de rádio de muito tempo, trabalhou na Rádio da Unijuí, trabalhou na Rádio Progresso, trabalhou. Então, um cara que tinha. E ele e o Douglas Dornelles, que é jornalista. Claro. Né? E eles foram dar uma palestra numa sexta-feira, no curso de jornalismo ou publicidade, não lembro, da Unijuí. E explicaram, né, essa dinâmica da transmissão ao vivo, da transmissão à distância, da utilização de equipamentos, hoje o Timeline, que faz chegar o som como se você estivesse ouvindo melhor, às vezes, que o cara ouvindo ao vivo. E é muito engraçado isso. O casal não vai ficar bravo comigo, porque realmente aconteceu isso. E palestra dada, e eis que o Zalmirzinho lá da plateia do curso fala assim, escuta alguma vez deu errado isso, e o Casale, nunca. E eles vão me contando essa história daqui a Panambi, que nós temos na transmissão do Moinho, da canção de Panambi ali, um calor, muito calor em Panambi na época do Moinho, novembro, acho que era final de novembro, ou já era dezembro, não lembro. Nunca deu errado. Tchê, naquela noite ali, porque o Moinho é uma noite só. Linha telefônica não funcionou. Rede de internet, mesmo que na época precária, isso foi em 2015, não funcionou. Não teve jeito de colocar a rádio no ar, porque em todos os outros lugares deu certo. Uma vez lá, olha, sabe como é? Eu vou falar ali o Marconi, Marconi que é lá, sabe, né? Sabe aquele fio do telefone que tá passando ali? O que será aquele fio? É algum telefone, né? E, o cara já transmite, o cara de técnica de rádio, ele dá um jeito de colocar a rádio em locais inóspitos, às vezes. Então, um local de fácil transmissão, como a gente apresenta aqui no Canto de Luz, mesinha, confortável, lanche, não é sempre. Tem algum lugar que tu tem que é o caso de Panambi, improvisar. Por favor, o Moinho da Canção sempre tratou com extrema bondade, com todos os aportes da cidade. Tinha essa vez, não deu, e daí eu comecei a lembrar, acabaram de falar. Por que foi falar? Daí disse, a culpa é minha, dizer, porque eu fui falar ontem que nunca tinha dado. Foi entregar o jogo. Entre outras. E tem até a história de OVNI, né? Mas aí vamos deixar para outro. Vamos deixar para outro. Muito bom, Wander. Foi um prazer receber você por aqui. Contar um pouco essa história de festivais, né? Do nosso regionalismo, enfim, né? Chegou uma época, já que o podcast é aquela coisa que pode... Chegou uma época que não tinha finais de semana suficiente no Rio Grande do Sul, desde janeiro a dezembro, para calendário dos festivais, de tanto festival de música. E aí voltamos àquela que a gente falou, por que foi terminando. Eu acho que ele é um movimento que cresceu demais e não inovou na fórmula e acabou em algum momento, em algum ponto de corte, havendo uma ruptura aí, né? Que pena, pois é. Tá certo, Wander. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco aí. Então nós conversamos hoje com o advogado Wander Olson, um grande conhecedor aí de festivais, que esteve aqui conosco. Conhecedor, curiosão, né? Mas é bom sempre. Obrigado, Wander, então, por estar aqui conosco. Um abraço a todos. E assim nós encerramos o nosso podcast de hoje. Grande abraço a todos, obrigado.